pessoal, vamos continuar aqui trabalhando orientações gerais. Falamos nos nossos últimos encontros sobre aspectos formais, o que pode, o que não pode durante o momento de prova. Então agora nós vamos começar a entrar mesmo na estruturação de peças. Então vamos lá. Gente, vem cá. Peça processual. Todas elas nós vamos ter aqueles quesitos essenciais. A estrutura de peças, estrutura de petição inicial é sempre a mesma. O que vai envolver? Vem cá, vamos fazer aqui. Imaginemos aqui, ó, a nossa peça processual, tá certo? A nossa peça processual, olha que bacana. Na nossa peça processual, a gente vai ter aqui em cima aquilo que a gente chama de endereçamento. O endereçamento é chamado também de vocativo. O que é isso, hein, professor? Isso, gente, é o órgão jurisdicional que vai julgar aquela determinada peça processual. O enunciado, ele vai trazer informações ali para vocês, e vocês vão trabalhar essas informações para descobrir qual é o órgão jurisdicional competente para julgar aquela determinada ação. Então, quando a gente fala de endereçamento de vocativo, nós estamos falando, de certa forma, de competência. Competência para quê? Competência para julgar. Se a competência é para julgar, lógico que nós estaremos diante de um órgão do Poder Judiciário, ok? E quando a gente fala de competência, professor, como é que eu vou descobrir que é o órgão jurisdicional X e não o órgão jurisdicional Y que vai julgar aquele determinado caso trazido pelo enunciado de prova? Gente, vamos lá. Bote aí na primeira tela. A competência, ela vai se dar de duas maneiras, ok? Ou a competência, ela vai ser definida pela Constituição Federal, ou seja, nós vamos ter artigos que nós vamos marcar agora no seu vade-mecum, que definem a competência, ou então nós vamos ter a competência definida pela legislação infraconstitucional. Traz aqui para mim. Então veja, a competência para julgar aquele determinado caso, ela pode variar. Uma legitimidade passiva, uma autoridade coatora que esteja diante, por exemplo, de um mandado de segurança, pode mudar o órgão jurisdicional. Nós vamos entender e nós vamos averiguar isso aqui. Ou a competência pode ser definida até por uma lei infraconstitucional, por exemplo, a lei da ação popular, a gente vai ver. E como que eu descubro isso? Ora, se você está diante de um enunciado, você vai pegar os dados daquele enunciado e vai começar a fazer uma pesquisa no seu vade-mecum. Portanto, abram o vade-mecum de vocês, vamos lá no artigo 102, da Constituição. O artigo 102 da Constituição, ele diz o seguinte, olha só, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente. Veja, a nossa Constituição, o artigo 102, inciso 1, já está trazendo hipóteses em que o órgão julgador daquele caso que será trazido será julgado pelo STF. Traz ali as hipóteses. Olha que legal. No caso do artigo 102, inciso 1, a linha A, olha, processar e julgar originariamente, letra A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, por favor, já grifem tanto o artigo 102 quanto o inciso 1 e as suas alíneas. Aliás, se a gente for ler todas as alíneas do inciso 1, nós vamos ver todas as hipóteses de competência para julgamento do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer
que diante da letra C, olha só, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, veja que nas infrações penais e nos crimes comuns de responsabilidade, se tiver lá no polo passivo o ministro de Estado, quem vai julgar é quem? O Supremo Tribunal Federal. Aqui, no artigo 102, trazemos aí hipóteses de competência do STF para julgar. Então, volta lá naquele slide, produção. Eu só trouxe aqui um exemplo. Quando se fala em competência, você vai entender o seguinte: ou a competência ela é definida pela Constituição, ou a competência ela é definida pela legislação infraconstitucional. Vimos aqui um exemplo de competência definida pela Constituição. Quais são os artigos que se referem à competência na Constituição? Vocês já grifaram, artigo 102, está aí na tela para vocês. Grifem também o artigo 105, que traz as hipóteses de competência de julgamento do STJ. Grifem também o artigo 108, que é a competência dos TRFs. Artigo 109 da Constituição, vocês também devem marcá-lo. Não, professor, você está falando muito rápido. Gente, para a tela. Olha aí, está na tela para vocês. É só marcarem já esses artigos. Volta aqui para mim. Professor, então quer dizer que quando eu estiver diante do enunciado da minha peça processual, esse enunciado vai me trazer um caso. Quando ele me trouxer o caso, eu procuro primeiro na Constituição? Pode procurar primeiro na Constituição. Verifique se aquele caso é hipótese do artigo 102. Vocês vão decorar. Agora vocês estão grifando, vocês estão marcando, sublinhando, né? Mas até o final do curso eu tenho certeza que vocês vão ter decorado de que os artigos que se relacionam à competência na Constituição são os artigos 102, 105, 108, 109 e 125. Esses são os artigos de competência que vocês vão pesquisar na hora da prova, quando a prova te trouxer ali o enunciado da sua peça processual. Encaixando nessas hipóteses, quais são as hipóteses? Volta aí na tela. 102, competência do STF. 105, competência do STJ. 108, competência dos TRFs. 109, competência dos juízes federais. E 125 são a competência dos tribunais e juízes estaduais, que a gente chama de competência residual. Ou seja, o que não for resolvido por nenhum dos artigos anteriores, com certeza será a hipótese do 125 pela competência residual, ok? Mas a legislação também traz regras de competência, ok? E aí, voltando ao caso concreto, digamos, por exemplo, que estamos diante de uma ação popular. Aliás, peça cobrada no 18º exame. Foi uma ação popular. E na ação popular, olha só, abram o vadimécum de vocês no artigo 5º da Lei 4717 e já façam a devida marcação. Artigo 5º da Lei 4717, ele traz ali uma regra de competência, ok? Então, eu vou ler aqui, ó. Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado, ao município, né? Então, nós temos aqui, ó, a competência, a regra de competência trazida pelo artigo 5º na Lei 4717, que é a Lei da Ação Popular. Mas também está aí na tela para vocês, bota aí, outros artigos de competência na legislação infraconstitucional. Artigo 102 da Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, podem proceder à marcação desse artigo. Artigo 6º da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança.
E, claro, o CPC, que traz regras de competência no artigo 42 e seguintes da Lei 13.105 de 2015, que é o novo Código de Processo Civil. Então, gente, vem cá, traz aqui para mim. Quando se fala em competência para julgar, vocês, primeiro, observem esses artigos da Constituição. Nós vamos ver isso quando a gente trabalhar cada uma das oficinas de peças. Mas eu preciso que vocês já entendam o seguinte: competência para julgamento de acordo com a Constituição, artigo 102, 105, 108, 109, 125. E há outras regras de competência na legislação infraconstitucional, conforme está aí nesse slide que vocês acabaram de ver e que vocês procederam às devidas marcações. É preciso, claro, conhecer também um pouco da estrutura do Poder Judiciário. Nós temos uma aula de Poder Judiciário com o professor Geraldo Andrade, onde ele vai explicar para vocês toda a estrutura do Poder Judiciário. Mas vou mostrar um pouquinho aí para vocês. Olha só. Está aí, estrutura do Poder Judiciário. Nós temos a Justiça Especial, que se dá em razão da matéria, né? Juiz do Trabalho, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar. E nós temos a Justiça Comum. A Justiça Comum, que tem a Justiça Estadual e a Justiça Federal, ok? Claro, aqueles artigos da Constituição que eu citei para vocês, eles trazem regras de competência aqui, tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal. Eu acredito, até porque eu sou atleticano, né, eu sou galo, eu acredito que vocês vão ter na prova de vocês uma hipótese aqui apenas da Justiça Comum. Vai ser muito difícil a gente ter uma peça processual que envolva a Justiça Especial, tá certo? Então, nós vamos falar ou da competência da Justiça Estadual, da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, ou seja, vamos estar direto aí envolvidos com a competência da Justiça Comum dos tribunais superiores, ok? Dos tribunais e dos tribunais superiores, tá certo? Mas é claro, aqui tem uma estrutura do Poder Judiciário que vocês vão ver de forma bem ampla na aula de Poder Judiciário, que já está disponível no Direito Material Constitucional com o professor Geraldo Andrade, ok? Beleza, professor. Eu descobri a competência de acordo com o artigo 102, inciso 1, a linha A, para julgar, por exemplo, a ADIM. O meu enunciado me trouxe aqui um caso de ADIM. E aí, como é que eu faço, hein? Olha só, gente, vem cá comigo. É claro, fizemos as marcações aqui do artigo. Você descobriu a competência vai te dar o quê? Vai te dar um endereçamento, o vocativo, que é para onde você tem que mandar aquela peça processual que você está fazendo. Então, se você identificou no seu enunciado de prova que a sua peça é uma ação direta de inconstitucionalidade, você viu lá, o artigo 102, inciso 1, a linha A, se encaixou com perfeição ao enunciado trazido pela prova, você identificou competência do Supremo Tribunal Federal. Como é que fica, hein, professor? Ah, gente, conto para vocês. Aí, lá no topo da sua peça, vocês não vão escrever endereçamento vocativo como está aqui não, tá? Vocês vão escrever assim, ó, excelentíssimo, excelentíssimo, senhor, doutor, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso da competência do STF. Não vão pôr ponto final. Professor, eu sei que no STF, hoje o STF é presidido por uma mulher. O STF hoje tem como presidente a ministra Carmen Lúcia. Então eu vou colocar excelentíssima senhora doutora ministra. Gente, não inventa moda. Não inventa moda. Você vai colocar lá excelentíssimo senhor, doutor, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal e pronto. Não corra o risco de identificar a sua prova, ok?
Então, sempre escreva com letra maiúscula. E após aqui, após o vocativo, o endereçamento. E por que eu descobri o endereçamento? Ah, porque ele se encaixou lá, ó, no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. E encaixou como uma luva. Vocês não vão colocar o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição aqui. Aqui vai ficar apenas o endereçamento. Vocês vão saltar 5 linhas. Cuidado! Tem candidato que vai saltar 5 linhas e faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que aconteceu? Ele identificou a prova. Não pode, tá? É imaginário. 1, 2, 3, 4, 5. Saltou uma linha e inicia o preâmbulo, né? Inicia o preâmbulo lá, uns legitimados do 103 e tal. Nós vamos trabalhadinho, vocês vão descobrir isso tudo. Aqui estamos falando apenas de competência, tá certo? Bom, e como que ficaria, professor, as demais competências? Bom, tá aí na próxima tela para vocês. Mas também está na apostila, na sua página 7. Aliás, como dever de casa, eu quero que vocês façam a leitura da página 3, até da página 3 da apostila 1 de prática processual, até a página, aí, vamos lá, até a página 22. Ok? 23 e 24. Da página para casa. Leitura da apostila da página 3 à página 24. Tá? Mas está na tela aí para vocês. Está na tela aí para vocês os modelos de vocativo. Então, se for para o STF, fica sendo Excelentíssimo senhor doutor, ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Se for para o STJ, fica sendo Excelentíssimo senhor doutor, ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Se for para os tribunais de justiça, fica sendo Excelentíssimo doutor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos. Se a questão informar o Estado, você vai colocar o nome do Estado. Se for para o TRF, Excelentíssimo senhor doutor desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal da região. Se for para a Justiça Federal, Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara federal da seção judiciária do Estado de 3 pontinhos. Então, vem cá, gente. A Justiça Federal, ela, diferente da Justiça Comum, se organiza em seção judiciária, são seções judiciárias, ok? Já na Justiça Comum, nós temos comarcas, tá? Então, quando for Justiça Federal, volta lá na tela, vai ficar Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara federal da seção judiciária do Estado de . É claro, esses tracinhos podem ser preenchidos desde que o enunciado te informa qual vara, de qual estado, de qual seção judiciária. Não informou, deixa só os 3 pontinhos, tá? Quando for a competência da Justiça Estadual, volta lá, vai ficar assim, ó, Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da ou 3 pontinhos vara cível da comarca de cidade, né, gente? Da comarca de Belo Horizonte, da comarca de São Paulo, ok? E aí fica assim. Agora, observação aí na tela para vocês. Qualquer dado relacionado ao tribunal, turma, vara, será informado na questão. Se não for informado na questão, você deve se manter silente, apenas indicando com o tracinho ou com os 3 pontinhos, ok? Beleza, gente? Então, vimos aí um pouquinho de competência, marcamos aí os artigos importantes relacionados à competência e já passei um para casa para vocês. Agora, anotem que eu quero passar outras leituras de leis específicas para vocês, tá certo? Anotem aí no caderno. São leis pequenas e eu preciso que vocês façam essa leitura. A gente tem um trabalho aqui durante a sala de aula, eu venho aqui para esclarecer, para fazer junto com vocês, mas vocês precisam trazer uma bagagem aí de casa.
Vocês precisam se dedicar com leituras e com o estudo individual de vocês. Então, eu vou passar aqui para vocês o estudo para vocês lerem em casa das seguintes leis. Primeiro da Constituição. Para casa. Para casa. Leituras. Constituição Federal. Constituição Federal. Artigos 102, 105, 108 e 109. Ok? Agora leis. Lei 9868 de 99, disciplina a ADIM e a ADC e a ADO. Lei 9882 de 99. Lei 12.016 de 2009, que é a lei do mandado de segurança. Lei 13.300 de 2016, essa é nova, mas a gente vai ter uma aula sobre ela. Lei 4717 de 65, que é a lei da ação popular. Ok? Anotem aí no caderno de vocês. Continuando aqui. Lei 7347 de 85, que é a lei da ação civil pública. Lei 9.507 de 97, que é a lei do habeas data. Certinho. Então, por hora, eu quero que vocês façam a leitura dessas leis. Nossa, é muita coisa. Gente, são leis pequenininhas, tá? Para vocês poderem já pesquisar no Vadimeco de vocês e encontrar. Professor, como é que eu pesquiso no Vadimeco? Vamos lá, vamos juntos. Vamos abrir aqui, ó. Vocês vão lá no índice cronológico. Índice cronológico. Tá vendo, ó? Índice cronológico. Nós temos aqui no índice cronológico leis complementares, as leis. E aqui eu quero procurar, por exemplo, a 9.507. Aqui, ó, já achei. A 9.507, que é a do habeas data, está lá na página 1731. Já grifa aqui no índice cronológico de vocês. Ah, professor, mas eu quero ver a lei 9868. Olha aqui, ó. Lei 9868. Já pode grifar. Está na página 1788 aqui do meu Vadimeco. É claro que no de vocês pode ser diferente. Mas eu preciso que vocês já familiarizem com o Vadimeco de vocês e façam as leituras, ok? Na próxima aula, vamos falar sobre preâmbulo e sobre as demais partes da peça processual. É porque é o seguinte, né, gente? Aqui na peça, eu falei para vocês de competência, de endereçamento, mas tem preâmbulo, depois tem dos fatos, depois tem dos fatos, nós vamos trabalhar do cabimento, da legitimidade ativa, passiva, do foro competente e, por fim, do direito, depois da medida cautelar ou da medida liminar e pedidos e requerimentos. Isso, resumidamente, é a estrutura de peça, de qualquer petição inicial, tá certo? Então, grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro, vamos falar sobre preâmbulo. Tchau, tchau.